E aí galerinha, como é que vocês estão? Galerinha, hoje eu tô aqui com o vídeo da Hot Forex novamente. Como o primeiro vídeo que eu gravei ficou muito longo e não deu para explicar muita coisa sobre o FCOP, o vídeo de hoje vai ser especializado para explicar sobre o FCOP, principalmente a maneira de como copiar um trade em comparação à banca do trade com a sua banca. Mas antes disso, dá aquele like, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Vídeo de hoje, Hot Forex sobre o FCOP. Antes de começar a explicar uma coisa sobre o FCOP, é o seguinte: uma forma que eu estou trabalhando para poder copiar um trade é olhar o valor da banca dele em relação à minha. Se eu tenho uma banca de 100 dólares e o trader tem uma banca de 800 dólares, a banca dele é 8 vezes maior que a minha. A forma que eu estou trabalhando é da seguinte maneira: qualquer trader que eu for copiar, se a minha banca em relação à banca do trader for 8 vezes menor, eu só estarei copiando traders conservadores. Se a banca do trader for de 1000 dólares e a minha banca é somente 100 dólares, a banca dele é 10 vezes maior que a minha. Então somente estarei copiando esse trader se ele for um trader conservador. E claro, também colocando em prática o que eu vou ensinar para vocês hoje sobre como copiar um trade, qual os parâmetros, qual a configuração, como saber o que vai acontecer na sua conta quando ele abrir uma operação. Sem mais delongas, vou estar demonstrando para vocês rapidinho aqui um trade que eu estou copiando. O que acontece quando ele abre uma operação na conta dele em relação à minha conta. É o QRobot. A banca dele é 8 vezes maior que a minha. Para falar que mais do que 8 vezes. A minha banca é de 100 dólares. A banca do QRobot é de 880 dólares. Ou seja, se ela abrir uma operação grande em relação à minha banca, eu posso perder muito, porque a banca dele é 8 vezes maior que a minha, na verdade um pouco mais que 8 vezes. Então, como calcular, como saber, como modificar as operações para que o trader que eu estou seguindo, quando ele fizer uma operação, ele abrir um lote, a minha banca copiar ele, mas com valor correspondente à minha banca. Isso mesmo, pessoal. O trader tem 880 dólares. Se ele vai abrir uma operação correspondente à banca dele, eu tenho que fazer uma configurações, o valor da minha banca que eu tenho. Minha banca é de 100. Então, basicamente, eu tenho que abrir uma operação 8 vezes menor, porque a banca dele é 8 vezes maior. Mas tem uma regrinha. O lote mínimo é 0,01. Se por acaso o valor for inferior a esse, e eu coloquei aqui ó, o COP mínimo, que é uma coisa importante que vocês devem saber como yes, toda operação que ele fazer e for inferior ao lote mínimo, ele vai fazer a operação com lote de 0,01, que é o lote mínimo. Se eu colocar não, ele não vai fazer a operação. Toda vez que o QRobot abrir uma operação, a minha operação em relação a dele for inferior ao lote mínimo, ele não vai abrir se eu colocar aqui não. Caso ele colocar aqui sim, todas as operações que forem inferior ao lote mínimo, ele vai abrir com lote mínimo de 0,01. Deu para entender? Vou dar uma demonstração rápida sobre o QRobot. Como eu mostrei para vocês aqui, a banca dele é 880. A minha banca é 100 dólares. Eu já pus aqui, ó. A minha banca é de 100 dólares. A banca do trader é 880. A minha alocação que eu coloquei foi de 80%. O que é essa alocação aqui, pessoal? Vou clicar em adicionar fundos, que seria quase tudo que aparece aqui aparece quando você vai seguir um trade. Você vai clicar em Fallen, que é para seguir um trade, e vai aparecer essas opções. É isso aqui, ó. É essa opção aqui, ó, de alocação. Conta de alocação que você quer colocar correspondente à sua banca para a do trader. Então, eu não indico por abaixo de 50%, independente do trader que você coloca, mas isso vai de você. É isto aqui, pessoal, que é o que você vai pôr aqui, ó, alocação de volume. Basicamente é isso. Então, eu pus 80%. Então, você vai pôr aqui 80%, poderia ter posto outro. Resultado da proporção de COPs, que é esse cálculo aqui. O que acontece, pessoal? Aqui mostra
Já arredondado, ó, o copy mínimo aqui é 0,09. Mas se você não está seguindo o trader, não tem como aparecer esse cálculo para você. Então aqui você calcula, que é o seu patrimônio dividido pelo patrimônio do trader, aqui vezes a alocação que você colocou. Sempre essa alocação que você colocou vai ser dividida por 100. E aqui está o resultado, 0,09. Tamanho médio do lote. No caso aqui, é o tamanho médio do lote que o trade abre. Como eu vou saber qual que é o tamanho médio do trade? Então, pessoal, aqui, ó, nessa página aqui, ó, perfil do trade, aqui embaixo você vai vir cá, ó. É esse aqui, ó. É o tamanho médio. Claro que ele pode abrir operações maiores e também pode abrir operações menores. Mas esse aqui é o valor médio. Você vai pegar esse valor aqui e colocar aqui. Sempre você vai colocar com vírgula, você não coloca com ponto. Qual que é o resultado? O resultado é 0,001. Aqui está dando menos que o lote mínimo. Então, o que acontece quando dá menos que o lote mínimo? Se eu abrir a minha cópia do trade e coloquei, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse aqui, ó, copy mínimo como yes, ele vai copiar o lote mínimo. Se eu coloquei como não, ele simplesmente não vai abrir uma operação. Copy mínimo é muito importante. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei yes. Então, toda operação que ele abrir, ele vai abrir com valor de 0,01, que é o lote mínimo. Se eu tivesse colocado não, ele simplesmente não abriria operação nenhuma na minha conta. Eu agora vou explicar para vocês, mostrando aqui no Word e fazer o cálculo com o meu segundo trade copiado, que eu não sei falar o nome. Yes, Juan, algo do tipo. A minha banca nele foi de 108 dólares. Mas vamos começar para vocês aqui, pessoal. Eu tenho um texto aqui que é basicamente tudo que eu falei, mas eu vou ler rapidinho para que esse vídeo fique bem explicativo. Ou melhor, eu vou tentar fazer, estou tentando fazer esse vídeo bem explicativo. Vou ler para vocês aqui e qualquer dúvida que vocês tiverem, na descrição do vídeo vai ter o grupo do Telegram. Vocês entram lá e me perguntem. O que eu puder ajudar, estarei ajudando. E se você se sentir interessado e se cadastrar na Hot Forex, o link vai estar na descrição do vídeo. Você faz o cadastro lá. Lembrando para vocês, se tiver dúvida sobre como fazer o cadastro, eu tenho um vídeo no meu canal. Também vou deixar o link desse vídeo, também vou deixar o card e no final desse vídeo também vai ter para você poder assistir lá. Vou explicar novamente a relação da sua banca com a banca do seu trader, como funciona esse copy hash. Quando o trade abre uma operação na conta dele, como ele copia na sua, tipo assim, o que vai acontecer na sua banca? Vai copiar o mesmo valor? Vai copiar menor? Isso tudo vai depender do que você colocar em alocação de volume, alocação de banca. Então, pessoal, agora eu vou ler um texto para vocês. Da forma anterior que eu expliquei, às vezes você não entendeu muito bem, então vamos ver se você entende agora. Estou dando duas explicações praticamente iguais para que você possa entender. Então vamos lá. O volume da posição aberta na sua conta do seguidor é determinado pelo volume da posição do fornecedor da estratégia e sua taxa de cópias. O que é isso? É basicamente o valor da banca do seu trader comparado à sua banca para ele poder abrir as operações. Se ele tem uma banca muito alta e for abrir uma operação alta e a sua banca for baixa, dependendo da sua configuração, se ele perder, você pode acabar zerando a sua banca. Mas vamos lá, exemplo. Se o patrimônio do trader for 400 dólares e o patrimônio do seu fornecedor, no caso do trader que você está copiando, for 1.200 dólares, se você estiver escolhido a alocação de volume 80%, vamos calcular da seguinte forma: patrimônio líquido do seguidor dividido por patrimônio do provedor de estratégia, que no caso é o trade copiado, vezes, esse pontinho aqui é vezes, a alocação de volume, sempre dividido por 100. Aqui está a conta, pessoal. Deu 0,26. Quando o fornecedor de estratégia, seu trade, abrir uma operação, vai abrir uma posição de 0,15. Ou seja, o trade que você está copiando, ele abriu uma operação no valor de lote de 0,15. A sua conta não seja o caso. A sua conta, a conta que você tem, copiará uma posição de 0,3. Por quê? Então tá aqui o cálculo, 0,15 que
é o lote que o trade abriu, vezes 0,26, que é a conta que você fez comparando a sua banca com a compra do trade, levando em conta a alocação que você colocou. Se você mudar a alocação aqui, claro que esse resultado vai mudar. É igual a 0,03, que no caso ele vai abrir um lote de 0,03. Pessoal, aqui nessa conta você tem que esquecer um pouquinho aquela regrinha da matemática sobre arredondar números. Se ele não for o número inteiro de um lote que a Forex trabalha, ele sempre vai arredondar para menos. Então, esquece um pouquinho daquela regrinha da matemática sobre arredondamento somente nessa parte. Nesse caso, a sua taxa de cópia é suficiente para seguir o tamanho comercial. Ou seja, o volume da sua conta baseado na sua banca com o volume da banca dos trades que você está copiando baseado no lote que ele abriu, o que acontece é que a sua banca vai abrir aqui uma operação de 0,03. Mas, pessoal, você tem que lembrar o seguinte, que eu mostrei para vocês aqui, cópio mínimo. Se você colocar não, vou mostrar para vocês aqui, quando ele colocar uma outra posição, ele abrir um lote de 0,3, deu exemplo com 0,015. Aqui eu vou dar o exemplo agora com 0,03, um lote muito pequeno. Vamos lá. O tamanho da posição a ser aberta na sua conta será abaixo do volume de 0,01. Aqui está a conta, pessoal. 0,03 vezes 0,26 está dando 0,007. Que no caso, para arredondar, seria basicamente zero. Nesse caso, a sua taxa de cópia atual é insuficiente para seguir o tamanho comercial. Ou seja, a operação que o trader abriu em relação à sua operação, ela será menor que o lote mínimo. Então, se você colocar em não, se aqui você colocar em não, a sua conta não vai abrir operação nenhuma. Se você colocar yes, aí ele vai abrir no lote mínimo. Ao selecionar assim no menu suspenso, que é o cópio mínimo, yes, você permite que todas as transações que for inferior ao lote mínimo serão abertas no valor do lote mínimo. Então, pessoal, vamos aqui para a prática. Eu estou seguindo esse outro trade aqui, eu também coloquei 80% do volume de alocação. Vou voltar para vocês aqui para mostrar o que é o volume da alocação. É esse aqui, Quando você clicar em Folha para seguir um trade, vai aparecer o valor que você vai colocar, né, a quantidade da sua banca, $100, $200, $300 e o volume de alocação. Então, antes de você seguir o trade, você faz essa conta. Você coloca lá 60%, 80%, 90%, faz a conta com 100. Eu vou fazer a conta aqui, com esse aqui. Aqui já mostra o cópio ratio. Também vou fazer o cálculo para chegar nesse cópio ratio. Vamos lá. Vamos para a prática. O meu patrimônio que eu segui esse trade aqui, que eu não sei falar o nome, foi de $108. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Finances. Aqui, $108. Foi o valor que eu comecei a seguir ele. Então, eu vou pôr aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, vamos lá. Eu comecei a seguir com 108. Qual que é o patrimônio do trader que eu estou copiando? Eu já deixei uma guia aqui aberta, mas é só você ir no perfil do trader que você está copiando. A banca dele é de 545,13 centavos. 545, sempre colocar vírgula e 13 centavos. Aperta Enter. Agora, o volume de alocação. No caso aqui, pessoal, eu já pus 80%, mas você não está copiando o trader, então você quer ter uma noção de 80%, ou 60% ou 70%. Vamos aqui. Eu quero colocar uma alocação de 80%. Aperto Enter. Então, o que já deu, resultado 0,15. No caso aqui é arredondado, tá, pessoal? Eles arredondam o número aqui. Aí, o que acontece? Eu já sei o cópio ratio. Aqui mostra para mim porque eu estou copiando eles. Então, agora que você já sabe qual que é o seu cópio ratio, é você saber o volume que a sua conta vai abrir em relação à conta do trader, quando ele abrir uma operação, caso ele abrir uma operação alta ou baixa. Então, aqui, o tamanho médio do lote. Qual é o tamanho médio do lote? O dele é bem alto. Esse trade que eu estou seguindo, ele é agressivo. É 0,12. Eu vou vir aqui por 0,12. Aperta Enter. Então, o resultado deu 0,019, ou seja, 0,19. Aqui sempre será arredondado
para baixo. A minha conta vai abrir mais ou menos no lote mínimo. Ah, mas e se caso o cara abrir uma conta super alta? O cara abrir lá um lote de 20, a sua alocação em 80%. Ele vai abrir na sua conta um lote de 0,3. Aqui você esquece os números aqui, vai abrir esse conta. Ah, mas eu pus uma alocação somente de 60%. O que vai acontecer? Se apertar Enter aqui vai aparecer. Ele vai abrir um lote na sua conta em 0,02. Ah, mas o cara abriu uma conta de lote de 0,40. Um lote de 0,40. Minha conta está alocada em 60%. Então, qual que é o valor que a minha conta vai copiar? Ele em um lote de 0,04. Ah, mas eu pus uma alocação bem baixa. Eu pus uma alocação de 40%. Então, ele vai abrir um resultado aqui de 0,3. Deixa eu voltar aqui para 80. E aqui... Então, pessoal, basicamente é isso. Quando você for copiar um trader, quando você for em alocação, no volume de alocação, quer dizer, você faça o cálculo antes, para saber qual o valor de lote que vai abrir na sua conta. Já aqui no QRobot, todas as operações que ele fazem, na minha conta praticamente só abre 0,1, porque está dando um valor inferior. E como eu pus Yes, ele vai abrir o lote mínimo. Então, eu acho que deu para vocês entender como o FCOP trabalha, como ele funciona. Eu acho que vocês agora entendem o que é isso, esse volume de alocação, esse copy ratio, copy mínimo também. Eu acho que eu deixei bem explicado para vocês como mais ou menos funciona. Então, antes de seguir qualquer trader, independente do tipo que ele seja, conservador, moderador ou agressivo, façam essa conta. Calcule o que vai acontecer quando você seguir aquele trader com o volume de alocação que você pretende. Eu pretendo colocar 60%, eu pretendo colocar 80%, eu prefiro deixar em 100%. Então, antes de seguir o trader, faça essa conta para ver o tamanho do lote que ele vai abrir na sua conta. E pessoal, uma dica muito importante que eu quero dar para vocês agora no finalzinho do vídeo. Se você trabalhar com a banca abaixo de $500, independente do trade que você copia, sempre coloca Yes. Todo copy mínimo aqui, eu indico para vocês colocar Yes. Você está trabalhando com a banca abaixo de $500, qualquer trade que você vá seguir e a sua banca é menor que $500, eu indico para você colocar aqui o copy mínimo como Yes. Já se a sua banca for maior que $500, isso é bem relativo, porque vai depender do trader que você está seguindo. Mas uma dica bem importante para vocês. É minha opinião, é uma dica, mas opinião minha. Não sigam traders com a banca superior que a sua em 8 vezes. No modo moderado ou conservador. Se você for seguir um trader que a banca dele é maior que a sua 8 vezes, ou 10 vezes, ou 12 vezes, só siga ele se ele for um trader conservador. E no volume de alocação, coloca 80%, 60%, vai depender do tamanho da sua banca em relação a dele. Por isso, pessoal, é só vocês fazer esse cálculo aqui que eu ensinei e ver. Se a sua conta for muito baixa em relação à conta do trader, principalmente uma coisa, pessoal, vocês têm que olhar em consideração isso aqui, ó, as operações que o trade abre. Se a sua banca é muito baixa em relação ao trade que você segue e os lotes que o trade abre são muito altos em relação à sua banca, aí talvez, dependendo do trade que você está seguindo, a sua relação aqui tem que ser de 50% abaixo, para você não correr risco de zerar a banca quando ele tiver uma perca. Porque o que acontece é que ele pode abrir uma operação hoje, a operação começar a perder, mas a operação continuar aberta, zerar a sua banca, porque a sua banca é baixa, mas o trade que você está seguindo tem uma banca alta. Então ele não fechar a operação, ele deixar a operação continuar. E no outro dia, em determinado horário, vamos dizer, o gráfico começar a subir, a tendência começar a subir,
e o valor que ele perde, ele começar a aumentar e fechar no positivo. Às vezes fechar com 1% de ganho, 2% de ganho, enquanto você perdeu a sua banca, porque a sua banca é muito baixa em relativo à banca do trade que você está copiando. Uma dica minha, olhou o trade, a banca dele é 8 vezes maior que a sua, só siga ele se ele for um trade conservador. Caso ele seja moderado ou agressivo, tente procurar um trade que está abaixo da sua banca no valor de até 8 vezes. Se for um moderado, você pode escolher entre 5 vezes a 8, a sua banca ser menor que ele 5 a 8 vezes. Se por acaso você quer seguir um trade agressivo, eu recomendo você não seguir um trade que a sua banca seja menor que a dele 5 vezes. Eu acho que isso deu para entender mais ou menos. Cada um faz o que quiser, cada um tem a sua estratégia, cada um tem a sua forma de trabalhar. Mas é algumas dicas que eu estou dando para você que está iniciando. Como eu disse para vocês, qualquer dúvida, tem o grupo do Telegram, é só entrar lá e me perguntar. Eu acho que nesse vídeo eu consegui explicar bem sobre o FCOP. Não estarei dando indicações de trade nesse vídeo, quem sabe um próximo, mas como eu disse para vocês no primeiro vídeo, caso você assistiu ele todo, é complicado dar uma indicação de trade para vocês. Porque, por exemplo, o QRobot, ele é um trade conservador. Eu coloquei a banca de 100, aqui está 113 e aqui está 69, porque ele tem uma operação aberta que ele está tendo uma perca monstruosa, mas ao mesmo tempo ele tem operações que ele já fechou e está ganhando. Então, pessoal, só lembrando para vocês, por mais que você siga um bom trader, há meses, há dias que você possa ter uma perca. E sim, pessoal, há chances, independente do trade que você segue, de zerar a sua banca. Então, você pode ganhar, você pode perder. Se você quer entrar só para ganhar, é complicado. Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Como eu disse, tem o grupo do Telegram, pergunta lá ou eu vou tentar te ajudar da forma que eu puder. O vídeo de hoje também não foi rápido, foi um vídeo até demorado, mas eu acho que eu consegui explicar essa parte do FCOP sobre volume de alocação, copy ratio e copy mínimo e como você deve fazer para copiar um trader. E é aquela coisa, sempre compare a sua banca com a banca do trader e coloque uma meta na cabeça. Não precisa ser a que eu expliquei, pode ser outra, mas tome cuidado com bancas muito altas em relação à sua. Falou, galerinha, se gostou do vídeo, por favor, dê aquele like, se não é inscreva no canal, se inscreva no canal, até mais, falou!